dia pessoal, estamos aí de volta com o curso Preparando para a Redação. Lembrando que na última aula nós falamos sobre prepare-se para a redação. Depois a gente abordou mais profundamente a redação em concurso. Hoje a gente vai estar falando a respeito de... Depois nós falamos sobre um bate-papo necessário e falamos um pouco do eu mais força de vontade é igual treino e treino. Hoje a gente vai abordar alguns lembretes iniciais. O grande mestre da gramática e filósofo Matoso Câmara afirmou pesaroso, dois pontos. Tantos estudantes especificamente normais que falam bem e até com exuberância e eloquência no intercâmbio de todos os dias são desoladores quando se lhes põe um lápis ou uma caneta lá no ponto final. O poeta Carlos Drummond de Andrade revelou em de seus temas: gastei uma hora pensando em um verso que apenas não quer escrever, ponto. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Esse texto é de Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos prosseguir. Tal como os estudantes de Matoso Câmara, tal como o poeta Drummond, poucas são as pessoas que não se sentem um calafrio, ficam inibidas com um branco paralisante ao receberem a incumbência de escrever algumas linhas ou quase nada para que outros leiam, ponto final. São tomadas por um vazio mental, uma angústia apavorante, mordem o lápis, roem as unhas, olham para o vazio, soam, ponto. Sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Algumas até desinibidas ao falar e com uma razoável cultura humanística. Simplesmente a falta de hábito, ponto. Elas não estão acostumadas a escrever e a ler, ponto final. Depois vem o bloqueio psíquico. Agora vamos virar aqui a página. Quando escrevemos, nos expomos, dizemos o que nos vem à alma e o medo se expor inibe, ponto. Desse modo, falar bem não significa escrever bem, ponto. Quando falamos, temos recurso de entonação, da mímica, do olhar, da expressão facial e de situações configuradas, descritas por muitos autores e somos, por vez, repetitivos, ponto final. Na redação, temos de ser objetivos, claros, não repetitivos e procurar dizer o máximo de pensamento com o mínimo de palavras, ponto. É aí que surge a inibição, os brancos paralisantes, os bloqueios, ponto. Daí a necessidade de muito treino e perseverança a fim de termos a autoconfiança necessária para que a redação não se torne algo penoso, inócuo, ponto. É como se evita isso, é a pergunta, né? Lendo bastante, treinando, escrevendo sempre diariamente, ponto. Quantos minutos? 4 minutos. Mas eu não tenho tempo. Aí vem essa declaração. É o maior balela de quem não quer aprender, ponto final. O tempo quem faz somos nós, ponto final. É uma questão de saber aproveitar. Nada custa tirar 10 minutos diários para uma leitura e mais 15 minutos para uma ligeira redação, ponto final. Pode-se fazer isso pela manhã, antes do café ou no intervalo do almoço. Há tantos momentos no dia, é só fazer disso um hábito e viciar-se nele, ponto final. Adianta escrever se não há ninguém para corrigir? É uma pergunta, né? É um questionamento. Claro que sim, ponto final.
é no escrever todos os dias, mesmo sem que alguém corrija, que se vai desinibindo, expulsando os brancos paralisantes e os bloqueios mentais. Ponto final. Adquirir-se o jeito para a coisa. Ponto. Pega-se o fio da meada. Ponto final. Percebe-se os erros de concordância, de regência, sanam-se dúvidas de ortografia com a consulta ao dicionário. Ponto final. Agora vamos escrever sobre o que? Qual o melhor assunto? Fica a pergunta no ar. Não existe assunto, ponto. Comece escrevendo sobre qualquer coisa, ponto final. Você está aprendendo. Escreva sobre coisas do dia a dia, coisas que acontecem com você, uma notícia, um comentário, algo a que você assistiu na TV, um assunto doméstico, uma conversa com amigos, ponto. Há muito sobre o que escrever, ponto final. Numa segunda etapa, passe a escrever sobre um assunto abstrato e faça parafrases de editoriais ou colunas de jornais e revistas, reproduzindo aquilo que leu, ponto final. Caso tenha alguma redação corrigida, aproveite e reescreva sem os erros apontados, aumentando-a com novas ideias, enriquecendo-a com detalhes que agora lhe ocorram. Releia dias depois e perceberá erros que antes não identificava. Ponto final. E assim que se começa. Ponto. Próximo. Começar a escrever. Quantos minutos já foi? 6 minutos. Para que você se saia bem no ato de escrever, principalmente agora que está começando, é preciso que entenda todo o processo de criação. Ponto final. E não pense que ele começa no momento em que se pega o lápis ou a caneta para escrever sobre um assunto. Ponto. É bem antes. Ponto final. O processo de escrita de um texto está no conhecimento do mundo e das coisas que nos cercam, na leitura de jornais, livros, revistas, nos comentários do noticiário de TV e das emissoras de rádio, em nossas conversas com amigos, enfim, no que chamamos de textualidade. Ponto final. Tem sempre em mente que a comunicação escrita é diferente da verbal, pois quando falamos, procuramos apenas ser entendido pelo nosso interlocutor e um candidato, uma conversa informal pode dizer, abre aspas, reunimos um grupo de estudo ontem, ponto final. A gente tentamos, mas não deu para compreender a correlação verbal, fecha aspas, ponto final. Podemos entender que ele se referia ao grupo, mesmo que tenha errado a concordância, ponto final. Isso não atrapalha a comunicação verbal, ponto final. Próximo parágrafo. Na comunicação escrita, porém, erros como esses são inadmissíveis, ponto. Mesmo entre o texto, há aqueles que podem ser menos formais, como bilhete para namorado, e outros que devem ser totalmente estruturados dentro de uma norma padrão da língua, caso de uma redação para concurso, ponto final. Você deve saber o que é a norma padrão, aquele conjunto de regras estabelecidas comum acordo entre os países que falam uma determinada língua, ponto. Assim, o fato de a palavra bruxaria ser escrita com X e não com CH é uma regra ortográfica vigente nos 8 países de língua portuguesa. Fazem parte da norma padrão que aprendemos desde o curso fundamental, sendo a forma prestigiada nos textos formais de comunicação. Ponto. 9 minutos. Muitos acham que falar é tão ou mais importante do que escrever e julgam não haver a necessidade de se avaliar o candidato para determinado cargo por meio de uma redação. Ponto. Esquecem ser a redação o complemento da avaliação do candidato, que
Por meio dela, mostre o seu conhecimento da língua, do meio em que vive e o seu repertório de leitura. Ponto final. Já foi 10 minutos. O último parágrafo. Desse modo, para escrever bem é preciso ler bastante, estar informado e atualizado acerca de tudo o que acontece no mundo, até mesmo o que não nos interessa de pronto. Ponto. Isso é textualidade. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre torna-se um leitor, beleza? Desde já agradeço a atenção. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. De qualquer forma, vocês vão estar contribuindo para o crescimento desse canal, beleza? Entre no nosso canal, se inscreve no nosso canal e não esquece de acionar o sininho para receber as notificações quando a gente estiver postando novos vídeos. Desde já, obrigado, valeu, tchau!